Bom dia, boa tarde, boa manhã, independente do horário que vocês estejam ouvindo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Irmãos, foi dito no vídeo anterior que esse processo ele teve uma limitação e tinha um plano para ele que não foi concluído. O que eu quero dizer com isso? A expressão visual, tudo que nós vemos hoje, ele se tornou comum o pecado. Vocês não é pecador, mas é praticante das coisas pecaminosas. Simples assim. Vocês tornam comum para se distrair no mundo e fazer coisas de qualquer jeito. Coisas desonestas, né? Se as pessoas é honesta, tudo bem. Né? A gente agradece quando nós achamos as pessoas honestas. Agradece a Deus, somos gratos por elas. Como essa situação foi dispersa da nossa natureza humana, nós temos que voltar tudo de forma comum, fazer tudo comum. A expressão visual, tudo que você vai vendo. Por exemplo, o seu filho, ele nasce numa família, né? E essa família ela vai fazer os costumes dela, as coisas comuns. Certo ou errado, vocês vão tornar praticante dessa situação. Voltando aqui pelos conteúdos digital que eu estou produzindo, eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, eu tinha em mente que eu ia colocar 19 minutos cada duração de vídeo, com uma entrada, né? Com uma entrada, uma imagem de ouro nua, de ouro, né? Depois uma vinheta e no final uma vinheta e representando 4 apitos, como se a TV estivesse fora do ar. Era uma coisa programada, era para ser tudo bem calculado, mas não aconteceu dessa forma. E por isso, né, eu quero dizer que as coisas estão caminhando. Ok? E dessa forma a gente vamos seguindo em frente por um motivo ou outro, tentando fazer as coisas, né, voltando e tentando fazê-las comum, caminhando, olhando para trás, né, como as pessoas querem entender. Digo isso por causa a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, né? Eu acredito que não era por ele, mas por uma sociedade que era carente. Você já percebeu que a maioria das pessoas que são exigentes são carentes? Nem sempre as pessoas exigentes são honestas. A grande coisa que nós fazemos, a gente deve fazer para quem? Para um ser divino, para um ser divino. Não é para uma pessoa só. As pessoas a gente relaciona a vida, a palavra da vida, a verdade para um, para dar para outro. Mas fica grata a Deus por essas pessoas quando ela aparece. Quando ela aparece, né? Fica grata, agradecendo a Deus por elas. Mas nesse meio termos, a gente vai relacionando uma coisa e a outra, e se voltando para trás, fazendo ela comum até ela chegar no estado de ser relacionável, entendido com a palavra da vida. Abordei o tema para esse blog diário de 1287 de Palavra da Vida. Vou explicar isso, né? Vou pedir à produção para fazer
layout nesse espaço que a gente tá aqui pra gente, né? Ô, produção, ó, eu esqueci que a produção é eu mesmo, ok? Beleza, vamos dar escrever, né, espaço, algumas informações básicas. Depois que pedi para a produção preparar esse layout, pelo menos eu entendi que é um layout, tá bom, né? Porque o que importa é o conhecer as coisas da forma natural, como realmente é. Esse primeiro, lá em cima, entre aspas, esses dois espíritos, entre aspas, vida e corpo e espírito, a vida e o corpo foi o que Deus criou no seu paraíso. Deus criou o homem, vida e corpo. Automaticamente, à direita da vida tinha a palavra da vida, tinha a palavra da vida. Porque ela estava dentro de nós confessava a Deus toda hora, não tinha falsidade. Então, dentro de nós realizamos a verdade com a palavra da vida, né? E dentro da palavra da vida tinha também Pedro a glória. Então, esses quatro já era formado no paraíso de Deus. Palavra, vida, corpo e glória, o ato consciente. Vê que a glória, ela vai para fora do corpo, representando a consciência do corpo, não criando uma imagem para o corpo. Compreende? Fora, você vai relacionar bem as pessoas, vai dizer elas a verdade, elas vai dizer para você a verdade. Não tem confusão. Não tem confusão nenhuma. Ah, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Tá tudo certo, as pessoas vão se entender quando se há respeito entre o espaço do outro e quando tem verdade. Educação, respeito, verdade, palavra da vida. Porém, essa não é a realidade. Não é a realidade, porque nós estamos no Cristo. A formação é totalmente diferente. Ela é inversa daí. Isso. Ela é inversa do paraíso. Ela é inversa. Todos nós estamos invertidos. Nós estamos invertidos. Nós descemos de uma glória junto com Deus para povoar a terra. É o que eles chamam de colônia verdadeira, colônia falsa. Geralmente as falsas não são falsas, são pessoas inconscientes que não têm o conhecimento e acham que pode resolver as coisas de qualquer jeito. Mas não é bem assim. Nós não perdemos nada no Cristo. Por quê? Agora olha a esquerda, o corpo e o espírito. O corpo, veja, o espírito está indo para fora. Ele era vida, agora ele é espírito. O corpo permanece parado. Ali, nesse momento, ele está próximo do Cristo. Porque o Cristo ele surge a partir da morte de Pedro, por exemplo. Não é exatamente Pedro, entende? Porque esse Pedro, nós estamos falando, ele é muito grosso, digamos assim, né? Ele é o Senhor, né? Mas ele desceu da sua glória e formou o Cristo. Nós descemos da nossa origem e formamos o Cristo da mesma forma. Então, automaticamente, nós estamos dentro de um espaço de tempo onde tem código. As pessoas pensam que não, mas tem. Ok? Como que se faz para manter o corpo parado? Tá vendo? O espírito, ele é morto. Esse espírito que está à esquerda, ele tem que entrar para dentro e formar a palavra da vida como era no paraíso. E para isso você tem que repetir as mesmas coisas, respeitar o espaço do outro e falar a verdade. Então você forma dentro, vai alinhar o seu corpo, palavra e vida. Vai alinhar dentro do corpo. Ele não pode permanecer
para fora do jeito que ele está ali. Que ele está tipo, né, desabitado do seu ideal. Ele está, sei lá, talvez ele está esperando as pessoas arrependerem, né, para que todos vivemos num mundo bom, respeitoso. É o propósito de Deus, é o sonho de Deus, e para mim foi frustrado em Jesus. Aí você vai dizer: olha, Deus não pode ter frustração. Isso significa que você não pode pecar? Acha que nós, tipo, as pessoas são felizes pelas suas falsidades? O que vocês produziram no tempo todo? Se você diz que eu não posso me frustrar, você não pode errar. É simples assim, para não ser frustrado. Então você não pode errar, tá? Ok? Então, corpo e espírito, né? Esse corpo mantém parado e a vida ele passa para fora em forma de espírito. Você vê que esse espírito está morto, como eu ia dizer, ele está morto e mantém parado. Esse corpo ali, ele não é um corpo que está no mesmo espaço de tempo, igual a vida e o corpo. Ali eles estão mostrando que estão no mesmo espaço de tempo. Mas aqui o corpo e o espírito eles estão separados. Por exemplo, quando Deus veio por Cristo, ele coabitou com Adão e formou Cristo no Adão. Então, esse corpo, ele gera, na mesma hora, ele gera Pedro, mas depois do seu sacrifício, ele vai gerar o ato inconsciente. Ele gera consciência, mas depois as pessoas entram em crise e matam a consciência. Né? E a consciência fica maligna por todos. Então fica sem. Então, quer dizer, aí, como que nós vamos explicar isso rápido? Vamos pelo escândalo, né? É isso que as pessoas entendem. Olha, quando você vê uma pessoa desabitada da sua origem, por exemplo, uma pessoa que as pessoas chamam de lésbica, que elas estão habitadas em corpos que não são delas, ou seja, todos nós somos assim. Aí eles falam assim, eles são diferentes, nós somos assim, nós somos coabitados no corpo que não somos nós. Para Deus formar o Cristo, ele teve que ter uma semente viva, que era o Adão, e formou o Cristo no Adão. Gerou a consciência, e vocês mataram ela. Todos nós estamos aqui por causa da revolta, de uma revolução, de umas pessoas que às vezes não têm conhecimento. Todos nós vivemos assim. Os colonizadores, eles têm os seus corpos, seus espíritos divididos. Tem uma hora que ele é uma coisa, ele já é outra. Né? Eles são assim, mas eles são unidos. É um só. Corpo e espírito é um só. Vida e corpo e espírito está no mesmo espaço de tempo. Não tenta querer, assim, mesmo espaço de tempo. Porque o espírito é o dominador do corpo. Ele que pensa para o corpo. Ele que vai dizer ao corpo que ele deve ou não fazer. Se ele deve ser consciente ou não. Que muitas das vezes a consciência não passa mais a depender dele, às vezes depende de todos. Porque você vive numa sociedade corrupta, como que você vai viver oprimido pelas pessoas? Simples, as pessoas boas se tornam ruins, e as ruins se tornam boas. Entendeu o que diz? Moisés, então aqui ó, Moisés, a palavra, Elias, a vida, João Batista, o corpo, e Pedro, a glória. Esses são o que tornaria o homem perfeito. Ele continua ainda nesse mesmo, independente se ele seu do país, da sua origem ou do paraíso, antes considerando Cristo agora que ele é uma segunda sociedade, que era glória, agora ele se formou Cristo para entrar em juízos por causa dos perversos, dos pecadores, Pedro consciente e a sociedade revolucionária inconsciente mata Pedro, né? Mata Pedro, faz dele uma revolução. Portanto,
quando Cristo morre de cabeça para cima, né? Porque ele estava Adão, Cristo, Deus conectado, tudo no mesmo lugar. Enquanto ele, de cabeça erguida, ele foi sacrificado. Então, Pedro se sacrificou de cabeça para baixo para representar o antissocialismo. E agora é importante que Pedro seja ressuscitado e hoje vai representar a consciência de todos os corpos. E dentro da Polônia, o corpo dele vai representar Pedro mesmo. Ok? Ok. Né? Então, é assim, dessa forma. Para a gente relacionar a palavra da vida, a gente precisamos dizer a verdade na presença do corpo. Nossa, por exemplo, vai dar uma consciência, você vai saber quando você está mentindo ou não. Você sabe de tudo de você, você tem consciência dessa física, por onde ele andou, por onde ele passou, com quem você relacionou, com quem você não relacionou. Tá certo, né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, que hoje a maioria dos relacionamentos, eles têm um certo problema, dificuldade de relacionar. Parece que você levanta suspeita demais para as pessoas. As pessoas, ela te força você a dizer coisas que você não quer. A pessoa chega para você, você fez isso, fez isso. A pessoa já quer a resposta que você mente, ela quer que você mente, ela já briga, já bate em todo mundo, pedindo para você mentir. Não basta a verdade. Muitas das vezes, nossa situação ela é tão problemática que você não aceita a verdade. Você fala a verdade, mas você é forçado a dizer a mentira para ser um relacionamento saudável, né? Vai entender o que essas pessoas querem de cada um de vocês, sei lá. É uma coisa delicada que acontece no dia a dia, ok? Ok? Então surgiu aí, ó, depois do corpo vai surgir ato consciente, que foi morto, que seria, né, o Pedro. Foi ato consciente, depois gerou a inconsciência, o anticristo de corpo comum, que as pessoas marcaram uma data para ele, né? Século, hoje teria a duração de século XX, nós estamos no século XX e eles acreditavam que seria esse século XX. Ok. E que seria essa situação. Bom, ok. A data que foi propagado o anticristo nesse tempo todo, né? E eles queriam acreditar que era logo de 1287 vai terminando o que manhã, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal.